Salve, salve a todas as pessoas! São exatamente 18 horas e 58 minutos, horário de Brasília, e começamos mais uma transmissão no canal do Bem TV de Pelotas. Hoje inaugurando um quadro que estava sendo muito pedido, e eu agradeço muito ao Chomp, agradeço muito o The Ice Dragon, e agradeço toda a galera do PU que motivou para que isso acontecesse. Estamos inaugurando mais um Shima dos inscritos. Para lagartear, gurizada, é isso mesmo, Alice? Né? Porque culpa minha que tá tomando chimas agora, é todo dia, é. Oh! Se revelou, Ice, mas fica cá entre nós, hein? Não vamos deixar o Samuel descobrir quem é. Pessoal, o Ben TV ainda tá muito mal ainda. Ben TV foi pra academia na segunda-feira, saiu de lá ensopado de suor. A hora que eu saí da academia tava um vento gelado. Peguei um resfriadão que, olha, quase baqueou o Ben TV. Então, olha só, pessoal. Hoje vai ser uma livezinha. Vamos desvendar aqui o conceito do Shima dos inscritos, né? Você pode ver. Então, aí tá ali a cocota, tá o urubu, tá o sabiá, tá a coruja, tudo no ninho, esperando para tudo passando o chimarrão um pro outro ali na roda, enquanto o BTV vai contar uns causos, né, cara? E esse quadro aqui, caso vocês gostem e ele permaneça, né? ah, Nós vamos continuar com ele. Só que aí eu quero contar com a participação de vocês, entendeu? Vocês vão poder mandar, se quiserem, mande seus causos lá pro e-mail. Eu vou fixar aqui no comentário, tá? O endereço de e-mail. ãh, que aí a gente manda para, vocês mandam para lá. Se não quiserem se identificar, eu não vou identificar o nome de ninguém. Eu boto uma voz de IA para ler o causo e nós vamos reagir, vamos brincar, vamos rir aqui todo mundo junto, né? E eu começo aqui com as histórias, tá? Porque eu tenho um pouquinho mais de tempo de vida que vocês, então eu já passei por poucas e boas. E numa noite dessas, lá no Discord, trocando ideia com o The Ice Dragon, com o Sean, surgiu a ideia da gente fazer isso, né? Então, assim, ó, caso vocês queiram mandar os causos, deixa eu botar aqui. Alice, tu sabe como é que a gente bota uma mensagem fixada aqui no chat? Eu não sei fazer isso. Eu gostaria de saber colocar uma mensagem fixada. É esse e-mail aqui, ó. Manda para esse e-mail. O que que eu faço? Eu nem vou ler antes. Ô, fanboy! Pera aí, então, vamos ver aqui. Vamos clicar nas opções aqui. Fixar mensagem. Aí, beleza, fixou. Obrigado, Alice. Como é que tá, fanboy? Tudo jóia? Tá melhor do joelho, meu querido? Valeu, mal. Valeu, 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 valeu. Então, olha só, o e-mail tá fixado ali. Vocês querem mandar seus causos, suas histórias, sejam elas engraçadas, sejam elas curiosas, sejam elas inusitadas, seja uma situação que revoltou para vocês, que vocês tenham vivido, testemunhado, que vocês tenham ficado sabendo, e acho que cabe aqui no quadro, manda para cá, tá? Manda para cá, que eu vou botar uma IA para ler a história, e nós vamos reagir, vamos ver isso aí. Toda quarta-feira vai ser causos no Chimas dos Inscritos. Tá, beleza? Então, olha só, pessoal. Vamos começar aqui os causos. Eu separei duas historinhas para a gente conversar. Mas primeiro vamos mudar esse ambiente aqui, né? O ninho tá ali na floresta. Vamos ir para um outro lugar? Vamos ir para um CTG, né? Apesar do BenTV não ser fã de CTG, tá? Mas dentro de tradições gauchescas, né? Tem seu espaço na cultura gaúcha, tá? E aí então lá conta os causos, é ali que a gente vai se reunir para contar os causos, entendeu? Pessoal, só um detalhe. Eu sei que a animaçãozinha tá tosca, né? CTG é assim, ó, devolva-me. É um lugar, tem muitos aqui no Rio Grande do Sul, mas para onde os gaúchos foram, eles também levaram isso sob o pretexto de ser uma memória gaúcha longe da sua terra natal.
E aí eles pegam e lá eles montam um galpão com vários elementos, né, usuais aqui da cultura. É uma taverna dos gaúchos, eu acho que é bem por aí, Mal. É bem por aí, tá? E lá o pessoal se reúne, lá tem as regras do CTG, né? Eu não conheço todas, mas é tipo uma taverna de gaúcha, mais ou menos isso, tá? Sim, Alice, eu acho que eu poderia ter feito melhor, mas eu não detenho as habilidades, tampouco as ferramentas ideais, né? Tem no Rio Grande do Sul, mas tu encontra CTG em Santa Catarina, no Mato Grosso. ãh, Olha, não sei se no Rio de Janeiro não tem algum CTG, mas geralmente para os estados que os gaúchos foram, sabe? Principalmente esses que são de agronegócio. Não, relaxa, devolve, relaxa, relaxa, meu querido. Tem sim, Alice. Por exemplo, nós dois. E aí o que acontece? Então aqui está ali o bem-te-vi ali no CTG, mas eu vou mudando a imagem conforme o caos que eu for contar, né? Eu tinha separado duas historinhas para a gente conversar hoje, e eu acho que eu vou começar com uma historinha boa. Não, eu vou começar com uma um pouquinho mais pesada, tá? Essa aqui eu contei lá no Discord. Hã, o Dice Dragon vai lembrar, né? E aí depois a gente sobe o clima como um pouquinho mais engraçado, tá? Então lá vamos nós mudar de ambiente outra vez. Agora nós vamos para um cemitério. Pessoal, o BenTV já tem alguns anos de vida, mais que todos vocês. Salve, José dos Anjos! Como é que tá, meu querido? Tudo jóia? É aquela que eu contei pra ti pro Chomp lá, a história, tá? Mas a VLT é gaúcha de coração, né? Ela é nascida na Argentina, mas foi criada aqui em Porto Alegre. Então, olha só. Pessoal, oi, Neg! Como é que tá, meu querido? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Olha só, uma coisa que eu conversando com o DS Dragon, ele me lembrou e eu já estava esquecendo. Me agora vendo ele aqui no chat, lembrei. Pessoal, se aproxeguem aqui na roda do mate, senta no cepo duro para chupar o ferro quente, tá ligado? Sentar no cepo, cepo são esses toquinhos ali onde está cada um dos passarinhos, que é um elemento muito presente aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo na parte rural. E em muitas partes citadinas, assim, né? De urbanidade, que aí tu senta naquele toco ali no cepo, e aí o ferro quente é a bomba do chimarrão, né? Eu sei, tem outras conotações que o pessoal dá. Mas é uma expressão comum aqui, né? Tu senta no cepo duro e chupa o ferro quente, né? Lá ele. Mas olha só, pessoal. Senta. Senta mesmo. Por isso que os passarinhos estão tudo pulando ali, pô. Então olha aqui, pessoal. O que que acontece? Era uma vez um bem-te-vi jovem, há muitos e muitos anos atrás. Sim, que o pessoal usa o cepo para 500 coisas, sabe? Usa como picador para cortar lenha, usa para sentar, usa para, às vezes, preparar a carne para o churrasco, bota a bacia ali em cima, né? E geralmente isso fica na rua, né? Tercinho, querido, como é que tá, meu querido? Tudo jóia? Cara, as coisas assim na parte rural, elas são multiuso, sabe? Não, mas aí não corta a carne direto ali no cepo, né, cara? Bota uma bacia ali e tal, direitinho, não é direto, não é direto. Aí, o que que acontece, pessoal? Teve uma época em que o bem-te-vi, um jovem passarinho ainda, bebia pra caramba. Bem-te-vi bebia muito. Pera aí, tá o bem-te-vi envergonhado ali. Deixa eu botar o bem-te-vi sério. Aí. Bem-te-vi bebia pra caramba.
Bem-te-vi era jovem, tinha por volta dos seus 17 anos e bebia pra caramba, cara. Bebia muito, mas muito mesmo, cara. Meu final de semana começava na quinta-feira e eu ia até o domingo, todas as noites, bebendo, 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 bebendo. Tanto que já tinha um taxista que tem um point lá em Pelotas. Sim, cara. Sim, sim. Ô, eu também te amo, Tercinho. Também te amo. Como não te amar, Tercinho? Aí o que aconteceu? Mas sabe por que que eu bebia tanto? Porque eu tive que aprender alguns conceitos muito cedo na minha vida. Um deles foi a morte. O Bem-te-vi perdeu uma irmã muito cedo. E não comparando dor de fulano com de Beltrano, não quero dizer, não quero fazer rinha de dor com ninguém, sabe? Nunca. Mas eu comecei, eu tinha muitos colegas de aula na época, em que eles todos, quando ficaram sabendo que eu perdi a minha irmã, eu tinha 13 e ela tinha 18. E assim, cara, foi um baque que eu nunca me recuperei, ainda mais tu ter essa concepção de morte tão cedo de alguém que é consanguíneo teu, sabe? E assim, cara, eu e meus outros três irmãos, eu sou o mais novo de cinco, nós éramos três meninas e dois rapazes, tá? Essa minha irmã, ela era a segunda mais velha. E ela faleceu aos 18, do coração. E eu tinha 13 quando ela faleceu. Eu já trabalhava na época. E assim, aquilo meio que me despirocou as ideias. Porque assim, ó, tu vê alguém que nasceu de mesmo pai, mesma mãe que tu, alguém que te ajudou a dar os primeiros passos, te ensinou a ler e escrever, te levava para a escola, mesmo ela sendo criança ainda também, né? Mas a escola que eu estudava era perto, né? Era uma referência para mim. E quando ela estava querendo entrar na idade adulta, aos 18 anos, ela faleceu. E eu lembro que meus colegas de aula, assim, no colégio, falavam assim: Ô, Bem-te-vi, eu já perdi uma avó, eu já perdi um tio que morava longe. Mas não é a mesma coisa de uma pessoa do próprio seio familiar, sabe? E reitero, não pretendo colocar em graus de importância as dores de cada pessoa. Salve, loucão! Tudo jóia, mano? Que bom que tu veio, cara. E aí, o que que aconteceu? Durante muito tempo, eu não consegui concluir a escola naquele ano. Sim, 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 devolvo. Eu tinha 13, ela tinha 18, ela era 5 anos mais velha que eu, cara. E assim, cara, a primeira coisa que aconteceu, que eu me peguei pensando, será que pode acontecer com algum dos meus outros irmãos? Ou comigo também? Afinal, nós somos todos filhos de mesmo pai e mesma mãe. Pô, isso me perturbou durante muito tempo, sabe? E aí, eu lembro que frequentemente eu ia até o local onde ela estava sepultada, às vezes tentando entender ou acreditar naquilo, sabe? Passam-se os anos, o Bem-te-vi já está com 17, porque assim, ó, eu tinha uma condição quando eu era criança, que era o seguinte: quando eu fiz 6 anos de idade, o Bem-te-vi parou de crescer. Eu não cresci 1 centímetro, dos 6 aos 7, aos 8, aos 9 anos, aos 10. Pensaram que eu ia sofrer, que eu talvez tivesse desenvolvendo nanismo tardio. Eu simplesmente não crescia. Quando eu fiz 11, eu cresci tudo de uma vez. E fiquei nessa altura que eu tenho hoje, que é 1,79. Então, assim, meu crescimento ele foi muito complicado. E ninguém entende o que foi que aconteceu. Por que que eu parei de crescer e por que que eu cresci tudo de uma vez só depois. Porque eu lembro que quando eu fiz 11 anos, eu me estiquei, já não tinha roupa que me servia, não tinha calçado que ficava bem no pé, não tinha. Aí cresci meio desengonçadão e tal. Aí aos 13 aconteceu isso que eu falei pra vocês.
E aí o BenTV já estava com 17 anos, né? Ahn, e aí fiquei crescido, cheguei, e aos 17 anos eu lembro que eu comecei a beber muito, cara. Beber muito, mas beber pra caramba. E como eu disse pra vocês, tinha um point lá na cidade chamado a Avenida Bento Gonçalves, lá em Pelotas, tá? Que lá tinha muito trailer de lanche, a cultura do lanche lá em Pelotas era muito forte, sabe? O Bauru lá de Pelotas, os X que o pessoal chama. Então o pessoal às vezes nem entrava em festa nenhuma, só encostava num trailer, ficava ali comendo um lanche, bebendo uma gelada, e podia estar o maior frio, mas juntava uma galera e era divertido pra caramba, né? E eu bebia muito. Meu Deus, como eu bebia, cara. E aí já tinha um taxista, que ele já era meu conhecido, meu amigo, que ele fazia o ponto dele aos finais de semana, ele fazia nessa avenida. Quando ele me via lá, que eu estava trocando as pernas, que eu já estava mais para lá que para cá, ele me botava no táxi, me largava em casa, e no outro dia ele passava no local que eu trabalhava para receber a corrida. Chegou uma bela noite, bem TV estava mais uma vez manguaçado, tá? Os lanches aqui, olha, tanto que eu vou dizer, ô fanboy, eu tô morando pra cá, pra outros lados, fora da minha cidade, já faz tempo, e agora eu achei um lanche que chega perto dos pelotenses, cara. E os lanches pelotenses, olha, cara, não tinha comparação. Não tinha. E o que aconteceu? Tinha uma noite, tô lá mais uma vez bêbado, na Avenida Bento Gonçalves, numa noite de inverno, mas bebaço, cara. Bebaço, 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 bebaço. Um frio que tava, um frio do caramba. Já devia ser umas 2, 3 horas da manhã. Eu lembro que eu tava com um casacão pesado, né? Tava frio, já tinha tomado tudo que tinha direito para tomar naquela noite. E o canteiro central, lá da Avenida Bento Gonçalves, onde ficavam os trailers, né? Hoje não tem mais, teve um prefeito lá, que por sinal é o atual governador do estado do Rio Grande do Sul, do Milk. Quando ele era prefeito da cidade, ele mandou tirar os trailers, né? Da noite pro dia, ele acabou com trocentos empregos. Salve, Luke! Tudo jóia, mano? Que bom que tu veio, cara. Senta no cepo aí que já vamos passar o mate pra ti. Sim, toda a galera no ninho. Vamos ter que fazer um ninho maior, José. Vamos ter que fazer um ninho maior ali, cara. Já não tá cabendo todo mundo. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu bebaço. Vai ter corte sim, Alice. Pode deixar que vai ter. Obrigado, querida. Vai lá, não perde tua aula. Isso, senta aí, Luke. Senta aí. Aí o que acontece? Eu eu peguei, olhei para uma árvore. Eu lembro que eu já usava óculos na época, né? Eu tirei o óculos para olhar. Eu vi um menino sentado aos pés da árvore, brincando com algo assim, e olhava para mim e ria. Tá, mas tu não seguiu a minha receita, o Drago. Tem que seguir a receita, mano. Ó, tu enche a água, tu pega a bomba, antes de colocar, tu tampa a biqueta ali, sabe? E aí aí tu coloca. Deixa ali, fica segurando uns 2, 5 segundos, e aí tu tira o dedo ali da boca. Aí tu vê que a água vai descer um pouquinho que ela entrou pra bomba. Não tem erro, mano. Segue o tutorial lá. Não tem que misturar. Assista o tutorial de chimarrão do Ben TV que tu não vai te atrapalhar. É mesmo? E sim, eu tenho história com isso. Isso, nós vamos refazer aquela história aqui no quadro, Tercinho. Mas voltando. Eu olhei para aquela árvore e vi aquele menino de roupas azuis, shortinho e camiseta. Menino assim que devia.
Devia aparentar uns 6, 7 anos no máximo. Não, relaxa, é pra isso mesmo, Drago. Fica de boa, pode escaralhar, cara. O que que aconteceu? Eu vi um menino ali, sentado, como se tivesse com uma mão assim, brincando com um carrinho, com algum brinquedo. E eu, porra, ô meu filho, cadê os irresponsáveis que te botaram no mundo? Porra, tá um frio do cacete, eu tô congelando aqui e não sei o quê. Aí alguém me pega do braço, era o taxista, né, que era meu brother já. Disse, ó, não, 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 já tá falando besteira, vem, vou te levar pra casa. Eu, porra, mas olha ali, Bagé. Bagé é o nome, o apelido do taxista. Olha ali o menino, olha ali o menino, pô, olha como é que tá o caso dele ali, cara, porra. Como é que faz um bagulho desses, pô? Deixa o menino shortinho ali. Então tem merda na cabeça, esses responsáveis, não sei o que e tal. Bagé me botou no carro e me levou pra casa. No outro dia, tô trabalhando. Bagé passou lá no trabalho. Eu acho que essa partezinha eu não contei pra vocês. E ele pegou e disse assim: Porra, bem te vi. Tu tava muito doido ontem, hein? Onde trabalhava era um comércio, né? E eu. Por que eu tava doido, do Bagé? E ele, não, porque eu tava falando besteira, cara. Tava achando que daqui a pouco até o pessoal ia te juntar lá e iam te meter porrada, porque tu tava falando besteira lá e tal. Eu tava xingando as pessoas. Não, tu tava querendo procurar pais de uma criança perdida lá. E eu, ué? Bom, nessa época, eu, eu ia lá no, onde a minha irmã estava sepultada. A essa altura, a minha avó materna também já estava lá no mesmo jazigo. E eu ia lá toda a primavera, né? Sim, primavera, por causa da cultura, das artes marciais, né? É a época que a vida se renova. Aí quando foi lá meio meados de setembro, eu fui lá. Ela está sepultada no cemitério ecumênico São Francisco de Paula, lá em Pelotas, né? No terceiro piso, se não me falha a memória, de frente voltado para os fundos, para a parte antiga do cemitério. Eu sei que o jazigo dela são quatro, ela é o último em cima. Aí eu tô passando ali, com umas florzinhas na mão, num domingo à tarde. Cheguei, entrei lá no cemitério, entrei lá, subi até o pavimento e vi, lembrei, não, tem que pegar uma escada, senão eu não alcanço. Tem aquelas escadinhas, né, com rodinha lá. Quando fui para passar para pegar a escadinha, o que que eu vejo? Um jazigo, onde estava uma foto grande, no tamanho retangular da pedra que tampa ali o jazigo, uma foto imensa, grande. Ô, Gabriel, que bom que tu veio, cara. Senta aí, já vamos te passar o mate. Pego e passo. Tem uma foto grande. Eu olho e aquela foto me intriga. Eu pego a escada, vou até lá o jazigo da minha irmã, e da minha avó, que estava no mesmo jazigo, né? Limpo, boto as florzinhas, ensaio uma oração por elas lá, porque hoje em dia eu não sei exatamente no que eu acredito, tá? Em termos de fé, de religiosidade, eu não sei exatamente no que eu acredito. Mas tenho algumas experiências, assim como essa que eu tô contando para vocês. E aí eu peguei que assim. Mas peraí,
Eu conheço aquela foto. Aí voltei, vi o nome da criança, não vou dizer aqui, tá? Olhei ali as datas e eu pensei, será que eu já vi essa criança aqui, por isso que eu fiquei impressionado? Pô, coitadinho, faleceu tão jovem, né? Pelas datas ali, ele devia ter falecido com 5, 6 anos, alguma coisa assim. Aí eu, porra, eu peguei e fui lá embaixo, na administração do cemitério, que tá sempre aberta, né? Peguei que assim, fui lá olhar, falei com eles lá, não, olha só, jazigo número tal. Você sabe me dizer quando é que foi que ocorreu aquilo? Quando é que ocorreu o sepultamento? Aí o pessoal não foi mês de julho, dia tal de julho. Porra, aí eu lembrei, eu enxerguei aquela criança numa noite de julho. E eu não tinha estado, eu não tinha conhecido aquela foto antes de passar lá, sabe? Eu não tenho explicação nenhuma para essa história, pessoal. Nenhuma mesmo. Só sei que aconteceu. E eu não tinha estado ali antes de ter ocorrido o sepultamento daquela criança. Então eu não tinha como conhecer aquela foto. Dizem algumas pessoas que se têm por entendidas de espiritualidade que toda vez que a gente abala o nosso equilíbrio eletroquímico, eletrolítico do cérebro, por uso de substâncias, de álcool, de psicotrópicos, de whatever, diz que a gente fica suscetível a algumas coisas do tipo, tá? E, por exemplo, tu pega o ritual da ayahuasca, né? Eu não sei, nunca experimentei a ayahuasca, tá? Mas dizem que há experiências assim. A própria pagelança que muitas tribos faziam, eles tomavam bebidas fermentadas, especialmente preparadas para aquelas circunstâncias, cara. Ah, que tenso, Gabriel. Que tenso, cara. Mas assim, eu só sei que eu não tenho explicação. E assim, ó, talvez o que seja mais perto que eu consiga alcançar de explicação tenha sido o trauma pelo qual eu passei, ainda muito jovem, em que eu me questionei assim, pô, quando a vida tá mal começando, ela já termina. Tem vidas que terminam mais cedo ainda. Se quiser mandar no e-mail, fica à vontade, Décio Dragon. Quiser, fica à vontade, manda lá, a gente cola aqui no e-mail, a gente cola a história aqui no canal. Então, assim, ó, eu não tenho explicação. E assim, pessoal, eu tenho pra mim que longe de mim querer apontar verdades para qualquer um de vocês, longe mesmo. Mas eu acho que tudo que a gente vive, tudo que a gente constrói em termos de conhecimento, de relacionamento, de, de tudo, eu acho que seria muita pobreza em caráter universal
achar que isso acaba quando o nosso corpo falece, tá? Eu já tive contatos com outras experiências mediúnicas na minha vida, tá? Pô, eu conheço a história dos Mookers, cara. Eu conheço a história dos Mookers, cara. Já li algumas coisas a respeito do Morro Ferrabras. Vai, o fim deles foi até meio triste, cara. Quando vê, cara, eu posso até preparar um videozinho sobre isso, cara. Sobre os Mookers, cara. Sobre o que que aconteceu com eles aqui no Rio Grande do Sul. A história não é muito bonita, não. Teve muita coisa envolvida. Então, pessoal, o que que eu penso? Eu penso que eu acho que a totalidade do nosso ser, ela não tá só na nossa corporeidade, sabe? A nossa mente, ela é muito mais do que só impulsos elétricos de um neurônio para o outro, sabe? Posso estar completamente equivocado também. Mas eu só vou saber quando eu estiver lá do outro lado. Porque, como eu disse antes, eu. Ah, chimarrão bom é sem açúcar, ô. Chimarrão bom é sem açúcar, pô. Aí o que acontece? Eu só sei que disso eu não tenho certeza de nada. Eu não sei exatamente no que eu acredito, tá? Sim, o mate é o amargo. Jacobina. Vai, eu acho que eu conheço essas histórias também de Jacobina. Contavam que fugiu pro mato quando criança, quando queimaram a casa. É, diz que essa história também foi meio tenebrosa, cara. Aí, assim, pessoal, se colocar os torrões de chocolate. Sabe o que que me parece, Luke? Me parece o seguinte: não sei se vocês viram, mas teve um desfile militar lá na China em que o Putin e o Kim Jong-un estavam lá com ele. E alguns microfones captaram os cochichos deles lá. Xi Jinping já está com 72 anos, o Putin também. O Kim Jong-un tem 41, mas ele está vivendo a síndrome do glutão, né? Só come, fuma e dorme. Eu acho que tá mais fudido que os dois. E aí, cara, eles estavam falando. Sabe o que que eles estavam falando? Ô, Bafomé, que bom que tu veio, cara. Olha ali, ó. Tem um toquinho ali para tu sentar. Senta ali que já vamos te servir o mate. O que que eles estavam falando? Eles pegaram e estavam falando sobre transplante, poder viver até os 150, que não sei o quê. Cara, quando a gente para pensar que a gente já tem mais lá no nosso passado do que a gente tem de futuro para viver, talvez a gente comece a se inclinar para uma realidade espiritual, porque a gente sabe que o nosso tempo aqui está diminuindo. Então, talvez a própria crença num além-vida, ela possa ser um alento que nós acabamos criando com o decorrer do tempo, tá? E eu não vou cair naqueles estereótipos que todo mundo diz, ah, não tem nenhum ateu quando o avião está caindo. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que talvez o Deus como nós conhecemos ou como nos foi apresentado tenha sido um alento, um consolador criado por aqueles com medo da própria finitude da existência. Mas, em outra ocasião, vou trazer outras histórias que eu tive contato, que eu fiquei sabendo, tá? Chegou até mim, ou outras que eu testemunhei, que eu estive envolvido de alguma forma, em que
me fazem pensar acerca da espiritualidade, que não pode ser somente atrelada ao nosso corpo físico, à nossa vivência aqui na Terra. Sim, também tem o canal do Assombrado, que eles contam causos assim de assombração também, sabe? Desse tipo de coisa. Mas assim, vamos botar esse clima um pouquinho para cima? Vamos melhorar um pouco isso aqui? Porque eu acho que é melhor a gente contar uma outra historinha, porque essa aqui, a conclusão dessa história é qual? É que eu passei por uma experiência espiritual enquanto eu estava num estado totalmente abalado de consciência, em virtude de alto consumo alcoólico, e eu não tenho explicação quanto a isso. Pois é, aquela história de Sete Além é uma coisa curiosa, no mínimo curiosa, né, Kenboy? Mas assim, ó, é uma coisa triste, sabe? Eu até cheguei, da distância de eu descer lá de onde eu vi o túmulo, até chegar lá embaixo, eu pensei, será que eu não vi antes? E fiquei preocupado com o fato, não tinha como. Eu ia lá uma vez por ano, que quando a minha mãe ficou sabendo que eu ia lá o tempo todo, ela disse, meu filho, aquilo não é um lugar para quem tá vivo. Lá a gente bota quem já partiu e a gente vai só de vez em quando. Ô, Rai Harris, como é que tá? Tudo jóia, querido? E aí ela meio que me fez prometer que eu não ia lá. Aí eu disse pra ela, ó, mãe, eu vou, mas vou ir uma vez por ano só, toda primavera. Então não tinha como eu ter visto. Não tinha como ter visto, cara. Então, antes, né, do ocorrido. Mas o caos é esse.